Graças e paz, irmãos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Abra aí a sua Bíblia. Vamos dar continuidade nos nossos estudos no livro de Judas. Hoje nós vamos ver dos versos 11 ao 16. Judas, de 11 até o 16. Diz assim o texto: Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Amém? Bom, irmãos, nesse trecho então que nós acabamos de ler aqui, na continuação do texto, dos estudos que nós estamos fazendo aí, né? Judas ele vai continuar aqui trazendo uma advertência contra os falsos mestres, contra os falsos crentes, né, que estavam infiltrados ali no meio da igreja. Então ele descreve aqui algumas das suas características e das práticas também que esses homens tinham, tá? E ele vai fazer uma comparação aqui com alguns personagens bíblicos já conhecidos por nós, né, como Caim, Balaão e Corá, né? Por quê? Porque esses personagens, esses homens, eles foram punidos por Deus, né? E por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência para com Deus. Então essas figuras históricas, elas são utilizadas como exemplo aí do destino que os ímpios terão, do destino que aqueles que se opõem a Deus terão, ok? Então, Judas aqui de 11 a 16 serve como um lembrete, né, para nós, como igreja, da necessidade que existe de nós discernirmos espiritualmente as situações que acontecem no nosso meio e mantermos a nossa fidelidade a Deus intacta, né, íntegra. Enquanto crentes que nós somos, nós precisamos saber enfrentar as ameaças desses falsos mestres, né, desses falsos crentes que muitas das vezes estão no meio da igreja, enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo. Isso vai acontecer até Jesus voltar, tá, irmãos? Não tem como nós extinguirmos a existência de falsos crentes, de falsos mestres. Eles continuarão existindo, né? Haja vista que nós estamos falando aqui de um livro escrito há mais de 2000 anos. E esses falsos mestres já existiam. Esses falsos crentes já existiam. Então, se hoje nós estamos aqui diante de uma realidade em que nós podemos ler esse texto e pensar como esse texto é atual, então significa que enquanto o ser humano existir, enquanto o pecado existir no meio do povo, da humanidade, essas coisas existirão também, né? E graças a Deus que nós temos em nossas mãos, disponível a nós a todo momento, as instruções que nós precisamos para combater isso, para não nos deixarmos levar por essas coisas. Amém? Vamos para o texto então.
verso 11. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Então aqui Judas ele vai citar esses 3 exemplos do Antigo Testamento, né, para fazer um paralelo com a postura desses falsos mestres que ele estava combatendo, ok? Desses falsos mestres que estavam ali se infiltrando no meio do povo de Deus. Caim era o primeiro herege, nós podemos dizer, né? Balaão era o profeta que se vendeu ali por dinheiro, por lucro, né? E Corá é aquele que promovia contendas e divisões entre o povo de Deus. O texto começa aí com uma expressão muito interessante, que é ai deles. E Judas ele utiliza essa expressão, que é uma expressão muito utilizada por Jesus também, né? Principalmente quando ele ia se referir aos escribas e os fariseus, né? Quando ele ia tecer ali algum comentário ou fazer algum juízo sobre os fariseus, normalmente Jesus usava dessa expressão, ai deles, né? A diferença talvez entre as duas, quer dizer, a mesma expressão, mas a diferença talvez esteja no contexto das situações ali e na forma de aplicar essa frase, porque nós podemos pensar que quando Jesus dizia isso, com certeza ele já estava executando uma sentença sobre aqueles fariseus, sobre aqueles escribas, né? Era uma expressão que revelava um julgamento punitivo, uma punição de fato sobre esses fariseus, ok? No caso de Judas, essa expressão ela surge mais como um alerta, como uma chamada de atenção ali para advertir o povo, né, em relação a como esses falsos mestres se comportam, né? Ele já não estava mais proferindo diretamente aos falsos mestres, mas se referindo aos falsos mestres para a igreja. Então ele estava falando sobre eles, ai deles, porque aí sim o juízo de Deus já está sobre eles, certo? Então essa seria talvez a diferença só. E aí eles vão citar o primeiro exemplo, né? O Judas vai citar o primeiro exemplo aqui, que é Caim, ok? Nós conhecemos a história, né, de Caim, e nós sabemos que Caim é o primeiro assassino da Bíblia, né? Foi ele quem matou o seu próprio irmão Abel. Nós vemos isso aí lá em Gênesis 4. Só que o ponto aqui da comparação de Judas não é propriamente essa questão do assassinato. Quando Judas cita Caim, ele faz pensando aqui na compreensão que Caim tinha das direções de Deus para ele, ok? Porque nós podemos nos lembrar que tudo começou porque Caim ofereceu um sacrifício a Deus que não era para ser oferecido. Ele ofereceu ali um sacrifício dos frutos da terra, quando na verdade ele deveria ter oferecido um sacrifício animal, como Abel fez, né? Então, esse aqui é o ponto da comparação de Judas. Em que sentido? Ele quer dizer que os falsos mestres, eles também eram pessoas que distorciam as verdades do Evangelho, que praticavam de forma errada aquilo que Deus estava ensinando, aquilo que Deus ensinava a eles. Então eles pegavam uma verdade e mudavam essa verdade para se adequar àquilo que eles queriam fazer. Era isso que eles faziam. Essa é a comparação, porque Deus dá uma direção no Éden de como ali o sacrifício deve ser feito, mas Caim, ele dá uma mudada, dá um jeitinho ali para fazer diferente, e ele oferece um sacrifício que Deus não requer, certo? Então, esse é o ponto de comparação aqui que Judas faz. Depois ele vai falar que, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Balaão foi o profeta que Balaque, né, comprou, ou alugou, no caso, para amaldiçoar o povo de Deus, né, que estava ali às vésperas de tomar a terra de Moabe. Números capítulo 22 tem a história ali. Então, por 3 vezes Balaão ele tentou amaldiçoar os israelitas, mas todas as vezes que ele tentava, Deus mudava o sentido da profecia, e aquilo que era para ser uma maldição se tornava uma bênção, ok? Só que o ponto de Judas aqui também, dessa comparação, é exatamente o que está claro no texto aqui quando ele fala, que é a ganância.
certo? No texto ele diz que, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, ok? Então esse é o ponto da comparação. Porque Balaão foi ganancioso, ele se vendeu a Balaque, ele escolheu ali abrir mão da fidelidade a Deus em troca dos bens que Balaque estava oferecendo a ele, certo? E a chamada de atenção aqui de Judas, então, em direção aos falsos mestres, é que eles também tinham interesses semelhantes a esses por trás dos seus discursos. Então, eles falavam sobre algo, mas na intenção de receber algo em troca. De receber bens, enfim, de receber destaque no meio do povo, de receber mais seguidores, né, para segui-los. Então, essa ganância que era um dos motivos pelos quais eles difamavam a mensagem do Evangelho. Então, assim como Caim, eles distorciam a mensagem do Evangelho. Mas por quê? Por ganância. Para que eles pudessem atrair adeptos, talvez com uma mensagem um pouco mais doce, mais atrativa, uma mensagem que enchesse mais os olhos das pessoas, uma mensagem que talvez não falasse sobre arrependimento de pecados, mudança de vidas, né? Talvez uma mensagem que falasse simplesmente sobre bênçãos, sobre conquistas, sobre prosperidade, algo que nós estamos acostumados a ouvir hoje, ok? Isso na intenção de atrair para si os olhares. E por fim ele fala sobre Corá, que foram destruídos na revolta de Corá. Corá, ele foi um dos príncipes de Israel, da tribo de Levi, que ajuntou-lhe 250 príncipes numa rebelião contra a autoridade de Moisés, tá? Corá também ele desejava ocupar o cargo de sumo sacerdote também. Moisés orou, né, a Deus, pedindo que Deus não aceitasse a oferta deles, e Deus os destruiu então. Então Judas, ele já havia censurado os falsos mestres por eles rejeitarem os governos e por difamar também a autoridade humana instituída por Deus na igreja. E agora ele vai traçar aqui a semelhança entre esses falsos mestres e Corá, que estava no ato de perturbar a paz da igreja, promovendo divisão no meio da igreja, revolta contra os seus líderes. Era isso que Corá fazia no meio do povo de Israel, e era isso que os falsos mestres que estavam inseridos no meio da igreja faziam também. Então, assim como Caim, eles pervertiam a mensagem do Evangelho, para que assim como, demonstrando assim como Balaão, a sua ganância por receber, por ter, por conquistar, e a consequência disso era a mesma consequência de Corá, que era trazer divisão para o povo, era trazer revolta no meio da igreja, ok? Então, a intenção de Judas aqui, ao comparar esses falsos mestres de sua época aqui com esses personagens do passado, é mostrar que pessoas gananciosas, que professam uma religião que é humana e que estão dispostas a desafiar as autoridades constituídas por Deus, sempre existiram e sempre existirão na história da igreja, como nós já falamos aqui. E nós, como crentes salvos, nós precisamos estar preparados para discernir essas questões, para lidar com cada uma dessas questões que vão surgir no nosso meio. Vão surgir, irmãos, inevitavelmente, vão surgir. Talvez na nossa realidade, com menos frequência, né? Mas se tratando de evangelho, se tratando de reino de Deus, no modo geral, se nós entrarmos na internet, nós já vamos ver isso acontecer com frequência. E nós precisamos estar atentos, certo? Versículo 12 e 13. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz.
São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Judas aqui, então, ele utiliza 5 elementos da natureza para descrever o caráter desses falsos mestres. Então ele cita as rochas, as nuvens, as árvores, as ondas e as estrelas. 5 elementos da natureza. Primeiro ele vai citar as rochas submersas. Porque assim como rochas submersas no mar, que são um perigo invisível para a navegação, assim eram esses falsos mestres. Aqueles falsos mestres que por vezes estavam misturados ali na convivência da igreja, na convivência do povo, se tornando até invisíveis aos olhos das pessoas, de certa forma. Por baixo das águas, eles tinham a capacidade de danificar a embarcação de tal forma que poderia afundá-la, que poderia naufragá-la sem muitas dificuldades. Outro exemplo, ele vai falar de nuvens sem água, impelidas pelos ventos. E a ideia de uma nuvem sem água passa a mensagem de uma vida vazia, inconstante, de algo que está morto, propriamente dito. São nuvens que não trazem chuva para regar a terra. São nuvens com promessas falsas, com promessas temporárias de bênçãos. É como quando nós olhamos para o céu, né, e vemos uma nuvem carregada se aproximando, e logo nós já criamos aquela expectativa, vai chover. Mas aí de repente o vento começa a soprar essa nuvem e ela vai embora. E a chuva não vem. Da mesma forma, aqueles falsos mestres, eles não tinham água para saciar aqueles que estavam sedentos. Eles aparentavam ter, mas qualquer vento que soprasse um pouco mais forte os levava para longe. E eles não tinham nada a oferecer. O outro exemplo vai falar sobre as árvores sem fruto. E essa ilustração, ela passa a mesma ideia da anterior, né? Pensar em uma árvore que não dá frutos é pensar em uma árvore sem vida, né? E por esse motivo, esse exemplo aqui é aplicado também aos falsos mestres. Uma árvore que não dá frutos, ela não cumpre com o seu propósito pelo qual ela foi criada para existir, né? Assim como uma nuvem que não traz chuva, é exatamente como aqueles falsos mestres ali, que não geram absolutamente nada. Elas não têm água e não têm fruto para abastecer, para trazer, para saciar a sede e a fome de quem precisa. E um acréscimo interessante que Judas faz aqui em relação à árvore sem fruto, é que ele diz que ela está duplamente morta. Você consegue se lembrar do que significa estar duplamente morto? Nós estudamos lá em Apocalipse. Corpo e espírito. Nós sabemos que nós, os crentes, morreremos uma vez. O nosso corpo, a nossa matéria, deixará de existir, mas o nosso espírito ressurgirá. Teremos o nosso espírito, o nosso corpo glorificado, né? Nós não morreremos espiritualmente falando, nós continuaremos a viver. Já o ímpio, ele morrerá 2 vezes. Ele morrerá em seu corpo, terá o seu corpo ressuscitado depois para o julgamento, mas o seu espírito morrerá também. 2 mortes, uma ressurreição. E o crente, 1 morte e 2 ressurreições. A primeira, quando nós nos convertemos, né? Que nós somos regenerados, o nosso espírito volta a viver. E a segunda, quando nós seremos ressurretos para subirmos ao céu com o Senhor. Então, segundo aquilo que Judas está falando, esses falsos mestres são pessoas condenadas. São de fato ímpios, que já estão condenados por Deus. Ok? O outro exemplo vai falar sobre as ondas bravias do mar. Várias lições nós podemos tirar dessa questão dessas ondas bravias, né? Nós podemos pensar na violência dessas ondas, nós podemos pensar no poder que elas têm, na inconstância talvez, no perigo que elas representam também, né? Só que Judas escolheu falar sobre as sujeiras,
os detritos que essas ondas levam para a beira do mar. E aqueles falsos mestres, assim como essas ondas, eles levavam sujeiras, imoralidades, contaminações e muitos perigos dos mais diversos para o meio da igreja. Era com relação a isso que Judas estava alertando o povo. E por último, ele vai falar sobre estrelas sem rumo. Talvez Judas aqui estivesse se referindo às estrelas cadentes que surgem brilhantes, riscando o céu, e de repente elas desaparecem, elas somem, né? Da mesma forma são esses falsos mestres. Após uma breve passagem por este mundo de brilho, né, de chamar muito a atenção, eles simplesmente desaparecem, porque Deus já tem guardado um lugar em trevas na eternidade para eles. Um outro exemplo que eu não coloquei aqui, mas que Judas cita, é que eles são como pastores que apacentam a si mesmos. E isso fala exatamente sobre a ganância deles. Nós sabemos que um pastor de ovelhas não está ali para pastorear a si mesmo. O pastor de ovelhas estava ali para cuidar das suas ovelhas, para pastorear o seu rebanho. Mas, ao contrário disso, esses falsos mestres, eles são como pastores que apacentam a si mesmos. Então, eles pintam ser uma coisa, chamam a atenção, se infiltram, ganham a confiança, mas não porque eles estão preocupados com as ovelhas. Simplesmente porque eles querem apacentar a si mesmos. Simplesmente porque eles estão pensando no retorno que essas ovelhas podem dar a eles. E não naquilo que elas podem construir para o reino. Ok? Verso 14 e 15. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses versículos que nós já demos uma passada nele, lá no nosso primeiro estudo, né? Quando nós falamos sobre a possibilidade dessa citação de Judas ter sido uma referência ao livro apócrifo Apocalipse de Enoque, né? Só que nós entendemos ali, né, que não é porque Judas talvez tenha considerado como inspirada uma profecia dita ali especificamente, que ele considerasse todo o livro apócrifo como inspirado. Ok? Vou te dar um exemplo. Paulo, ali em Tito, capítulo 1, versículo 12, ele cita um poeta cretense chamado Epimênides. E ele diz assim: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Então, o fato de Paulo ter citado aqui uma fala desse poeta cretense não quer dizer que ele pensava que tudo o que ele dizia ou que tudo que ele escrevia poderia ser inspirado por Deus. Ok? É uma simples citação, tá? Então a grande ideia de Judas aqui, que ele está querendo passar para a igreja, para o povo, para nós hoje, é que de fato Cristo virá. E ele virá para trazer julgamento para todos aqueles falsos mestres que difamam a santa mensagem do Evangelho, que difamam o nome daqueles que foram escolhidos por Deus para conduzir um trabalho, para conduzir o seu povo. Então é isso que Judas quer dizer quando ele diz que o Senhor vem para exercer juízo contra todos, certo? E o último versículo aí desse trecho que nós estamos vendo hoje, o 16, vai dizer assim: esses tais murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Então ele vai falar que esses falsos mestres eram murmuradores e descontentes. E essas são duas palavras com um sentido muito parecido, muito próximo, dentro da língua grega. Tá? A ideia em si é falar sobre pessoas insatisfeitas,
com a situação ali da sua vida, com tudo à sua volta, pessoas que se queixam de tudo, certo? E o entendimento de Judas é que esse descontentamento por parte daqueles falsos mestres é diretamente contra Deus, porque Deus é aquele que governa todas as coisas. Então o descontentamento deles era diretamente contra Deus. E além disso, o texto diz que eles andam segundo as suas próprias paixões. E a palavra paixão é uma palavra padrão, praticamente, que aparece no Novo Testamento para se referir a desejos impuros, certo? E isso apontando diretamente às práticas sexuais contra o modo natural como Deus criou para ser, certo? Então, essa murmuração, esse descontentamento por parte daqueles falsos mestres são provenientes das suas paixões, dos seus desejos impuros, tá? Que marcavam as suas vidas. Era um modo de viver que eles queriam ter. E por isso, viver uma vida de santidade, como nós fomos chamados e criados para viver, era algo que incomodava aqueles falsos mestres. Então eles tentavam distorcer essa ideia para viver da maneira como eles queriam viver. Aí o texto diz que a sua boca vive falando grandes arrogâncias. E é provável que Judas aqui esteja dizendo que para impressionar as pessoas, para criar algo a respeito delas próprias, para as pessoas, para trazer essas pessoas para o seu lado, para convencer essas pessoas, aqueles falsos mestres, eles criavam algumas histórias, algumas narrativas, para poder se promover no meio do povo. Então, falar grandes arrogâncias se trata de que eles inventavam visões, inventavam sonhos, criavam histórias ali sobre milagres para poder se gabar, para poder trazer para si o foco, para poder se engrandecer no meio do povo. Então eram coisas que talvez poderiam encher os olhos e o coração de quem os ouvia, mas que em nada tinha de verdade. Era simplesmente falado da boca para fora, né? Eram grandes arrogâncias que saíam das suas bocas. E por último, dentro desse versículo, vai falar que eles adulam os outros por motivos interesseiros. É um texto, uma frase muito evidente aqui, muito clara, né? A ideia daqueles falsos mestres era de adotar uma postura de bajuladores, de puxa-sacos, né? Nós podemos trazer para a nossa linguagem. Que através das suas histórias, dos seus contos, das suas invenções ali, eles criavam toda uma narrativa, uma ideia para impressionar as outras pessoas e através disso eles davam um tratamento diferenciado para elas também, mostrando serem amáveis, né? Mas no fundo era tudo uma tremenda mentira. Eles faziam isso por interesse. Eles faziam isso porque eles queriam, na verdade, promover a si mesmos. Eles queriam ser vistos, eles queriam ser notados, eles queriam angariar fundos, bens para si próprios, certo? E de novo, irmãos, é o que nós estamos acostumados a ver nos nossos dias. Pessoas que criam narrativas que dão uma aumentada aqui, uma aumentada ali, que criam uma história diferente a colar, para ganhar visualizações na internet, para ser visto, para se tornar famoso, para se tornar um grande pregador de sucesso, que é chamado para ir em tudo quanto é lugar, que recebe por isso. Que nós estejamos atentos, irmãos, porque essa carta de Judas, ela é inteira para chamar a nossa atenção para isso, do começo ao fim. Do início ao fim. E nós não podemos, irmãos, fazer vista grossa para isso. Não tem nada a ver. Nós, graças a Deus, o evangelho está crescendo, né? Tem um monte de pastor hoje em dia aí que falam um monte de coisa bonita, um monte de coisa legal, um monte de coisa, né, que me faz com que eu me sinta bem. Irmãos, esse livro não está na Bíblia à toa. E não só esse. Não só esse. Nós vemos Paulo falando que chegaria o tempo em que os homens procurariam
Os homens ouviriam, né, a verdade do evangelho, e isso traria comichão aos seus ouvidos, isso incomodaria, e eles buscariam para si mensagens que agradassem ao seu próprio ego. E é isso. Por que que uma igreja que prega arrependimento de pecados está sempre vazia, e uma igreja que prega bênçãos, vitórias, está sempre cheia? Porque os homens estão procurando aquilo que satisfaça o seu interior, e não aquilo que ele precisa fazer. Tudo que Jesus pregou, irmãos, tudo que os apóstolos pregaram, era baseado no arrependimento de pecados e mudança de vida. O resto é consequência disso. Tanto as bênçãos quanto as tribulações é consequência disso. Inevitavelmente vai acontecer. Certo? Então, nós não podemos simplesmente ignorar o que o texto bíblico tem a nos dizer. Se o texto bíblico está dizendo, é porque é atual, é para nós. É para ser colocado em prática hoje. Amém? Vamos fazer algumas aplicações então aqui sobre o texto. Nós expomos aqui o significado, né, de cada versículo, e agora nós aplicamos para as nossas vidas. A primeira aplicação, que é mais uma reflexão que eu gostaria de trazer, é que tipo de contribuição nós temos dado para a igreja do Senhor. Não estou falando só aqui de Ministério Restauração, mas que tipo de contribuição nós temos dado? Sim, ao Ministério Restauração, mas consequentemente à igreja do Senhor, ao reino de Deus. Judas, ele cita aqui os falsos mestres, os falsos crentes infiltrados ali no meio da igreja, como rochas submersas, como nuvens sem água, como árvores sem fruto, como ondas que espumam a sua própria sujeira e como estrelas sem rumo, certo? E todos esses exemplos que Judas cita aqui são de coisas sem serventia, coisas que atrapalham o desenvolvimento e o crescimento saudável de uma igreja. As rochas submersas são rochas que estão escondidas em meio às águas, trazendo para a realidade daquilo que Judas queria nos passar. São pessoas que se envolvem, pessoas que se assemelham aos crentes verdadeiros da igreja, que possuem um discurso parecido, que possuem uma postura parecida com os crentes genuínos, porém, que são capazes de fazer naufragar um trabalho inteiro. Então, prontamente, talvez diante desse exemplo, nós vamos pensar, não, mas eu não sou assim não, misericórdia. Né? Eu nunca faria nada para atrapalhar o trabalho da minha igreja, para afundar o trabalho da minha igreja, misericórdia. E amém. Só que Judas, ele também fala contra as nuvens sem água e contra as árvores sem fruto. Ok? E com isso ele está direcionando agora a sua exortação para aqueles que nunca contribuem com nada para o crescimento da igreja. São nuvens, porém sem água. São árvores, porém sem fruto. Perceba que fazem parte de uma estrutura, fazem parte de um ambiente, mas não têm serventia. Certo? Então, são crentes que se parecem com crentes, que possuem uma postura exterior, um posicionamento que faça com que os outros pensem que ele seja um crente, mas que não produzem absolutamente nada que os caracterize como crentes verdadeiros. Então, em alguns casos, nós também somos como as ondas do mar, que espumam a sua própria sujeira. Muitos de nós, além de não contribuirmos para o crescimento genuíno do corpo, nós ainda somos responsáveis por denegrir a imagem da igreja e do evangelho, por manchar a imagem do evangelho. Nós somos pessoas que não fogem da aparência do mal. Pelo contrário, nós nos envolvemos com o pecado sem o menor pudor,
sem o menor peso na consciência. E nós fazemos questão de mostrar para todo mundo o nosso pecado, além de tudo. Não que seja menos pecado você pecar sem ninguém ver. Pecado é o mesmo pecado. Só que a ideia de colocar para fora, de mostrar, de ser evidente, aparente, é essa ideia de sermos como ondas que levam a sujeira para a beira do mar e deixa ali exposto para todos verem. E por fim, muitos de nós também são como estrelas sem rumo, como estrelas cadentes que surgem com muito brilho, com muita beleza, mas que de repente somem. E de repente ela entra no meio da escuridão e desaparece, você já não enxerga mais ela. E isso fala, irmãos, sobre inconstância. Nós somos pessoas que não conseguimos manter a constância, que não conseguimos nos manter nos caminhos do Senhor. E com isso nós entregamos a nossa vida, quem somos, na imensidão dos nossos pecados frequentemente. E isso nos torna apenas mais um no meio da multidão, no meio da escuridão. E nós desaparecemos. Então, diante disso, nós precisamos nos questionar. Que tipo de contribuição nós temos dado para a nossa igreja? Que tipo de contribuição eu tenho dado para os meus irmãos? Que tipo de cristão eu tenho sido? Será que eu tenho me empenhado em ser, de fato, a minha melhor versão para a glória de Deus? E veja, irmãos, aqui eu não estou me referindo a quantos ministérios nós exercemos na igreja. Os ministérios, de fato, são importantes. Eles fazem parte de uma engrenagem que faz a igreja acontecer, né? Mas, irmãos, eu já falei isso algumas vezes aqui, e eu volto a dizer, se Jesus voltar hoje, Ele não quer saber o quanto nós cantamos bem, tocamos bem, dançamos bem, recebemos bem as pessoas na porta, limpamos bem a igreja. Ele quer saber para quantas pessoas você falou do nome dele. E se esses ministérios que temos e exercemos não forem exclusivamente, primariamente, para anunciar o evangelho aos perdidos, eles não servem para nada. Eles estão apenas preenchendo espaço de culto. E nós não precisamos disso. A igreja não precisa de coisas que preencham o espaço de culto. A igreja precisa de um povo que está voltado para dar glória ao nome do Senhor. A igreja precisa de um povo que esteja disposto a entregar os seus talentos, as suas capacidades, os dons que Deus deu, para que vidas reconheçam que só o Senhor é Deus. Então de nada vale tudo que nós temos para fazer se no nosso coração nós estivermos fazendo simplesmente porque nós gostamos. Simplesmente porque nós nos identificamos com aquele ministério, com aquele grupo, com aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo. De que adianta? Lá fora, irmãos, no mundo, tem gente muito mais capacitada e fazendo muito melhor. Você pode ter certeza. Pode ter certeza. O nosso diferencial, então, não é a nossa habilidade, a nossa qualidade técnica. O nosso diferencial é a nossa motivação. É aquilo que de fato nos motiva a fazer. Por que eu estou saindo da minha casa para ir ao culto, servir em um ministério? Por quê? Nós precisamos nos questionar quanto a isso. Nós não podemos simplesmente trabalhar no piloto automático. Eu sei, isso acontece, irmãos, com todos acontece, principalmente quando a gente está há muito tempo na igreja, como é o nosso caso aqui, a maioria de todos nós aqui, bastante tempo na igreja. A gente entra num piloto automático, a gente sabe que no domingo a gente vai levantar, vai na escola bíblica, depois de tarde tem que estar aqui 5 horas para o culto e tal, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente acabou o culto, eu fui para casa. E aí?
cumpri com a minha obrigação, mas e aí? E aí? Fiz bem feito, foi legal, as pessoas vibraram, ficaram felizes, se sentiram bem com aquilo que eu fiz, mas que impacto isso gerou de fato no coração dessa pessoa, para que ela reconhecesse Cristo em sua vida, a sua necessidade de Cristo? Isso não é só para não crentes, é para crentes que estão aqui também, mas que às vezes estão mortos por dentro espiritualmente. Pessoas que, assim como esses exemplos que eu estou dando, estão também no piloto automático. Simplesmente são membros de igreja que frequentam os cultos aos domingos, mas que saem daqui da mesma maneira como elas entram. Ou então, no máximo, sentem um arrepio, choram, se emocionam e vão embora. Mas sem nenhuma mudança verdadeira, interior. Então, questione-se quanto a essas coisas. Que tipo de contribuição nós temos dado para a igreja do Senhor na terra? Que tipo de contribuição nós temos dado para os nossos irmãos, para o nosso próximo, para os nossos familiares, para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos vizinhos? Que tipo de cristão nós temos sido? Será que nós temos de fato nos empenhado a ser a nossa melhor versão para a glória de Deus? Ou será que nós temos nos empenhado só por ser a nossa melhor versão para nós mesmos? Lembre-se que os falsos mestres que Judas está combatendo se esforçavam para ser a sua melhor versão, mas para eles mesmos, para agradar a si próprios, para conseguir coisas para si próprios, e não para a glória de Deus. Ok? A segunda aplicação: não sejamos murmuradores descontentes. E como é difícil isso aqui, né, irmãos? Sabe aquela pessoa que reclama de absolutamente tudo ao seu redor? E que por causa disso, ela geralmente se torna aquela pessoa que ninguém quer estar perto? Ela se torna aquela pessoa que desmancha a rodinha? Quando chega, todo mundo quer sair, ninguém quer estar perto dela? Pois bem, não sejamos murmuradores descontentes. Essa pessoa, irmãos, é inadmissível que seja um crente. Não tem como ser um crente, essa pessoa que desmancha a rodinha. A não ser que seja por ser muito crente. E chegou o crente. Esse é um título que nós queremos ter. É lógico que nós não podemos ser o chato também da história, né? Mas ser uma pessoa que desmancha a rodinha, por ser uma pessoa reclamona, uma pessoa que murmura de tudo, nós não podemos ser essa pessoa, irmãos. Nós vimos que no versículo 16, no caso daqueles falsos mestres, dos falsos crentes, que estavam ali no meio da igreja, eles eram murmuradores, descontentes, porque eles queriam viver as suas vidas de um jeito contrário ao que Deus estabeleceu e um jeito contrário àquilo que a igreja entendia como ideal também. Só que trazendo para o nosso contexto de igreja, quanta murmuração de pessoas descontentes há no nosso meio. Nós nunca conseguimos achar que algo está bom. Nós sempre temos uma opinião contrária para dar. Nós sempre achamos que os pastores, eles não estão fazendo aquilo que me agrada. Nós sempre achamos que aquilo que os nossos líderes estão fazendo ou propondo não está bom. Nós sempre vemos defeito nas coisas e nas pessoas que estão fazendo algo que nós não estamos fazendo. E geralmente, esses que tanto reclamam, que tanto murmuram, são os que menos contribuem. E existe um grande problema nisso. Por quê? Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículos 7 e 8. Pois toda espécie de... Presta atenção nisso. Toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma
e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Existe uma dificuldade tão grande, irmãos, em conseguirmos controlar a nossa língua para aquilo que é mal, que o texto bíblico vai dizer aqui que é mais fácil domar toda espécie de animais do que controlar a nossa língua. O texto diz que é toda espécie de animais. Pensa no bicho mais impossível, mais improvável de ser domado. Pensa num tubarão branco. Como que você vai domar um tubarão branco? Pois é, a Bíblia diz que é mais fácil domar esse tubarão branco do que controlar a nossa língua. Mas por outro lado, Paulo vai dizer assim aos Filipenses, no capítulo 2, versos de 14 a 16. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, perseverando na palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, ele relaciona aqui uma pessoa pura e irrepreensível a uma pessoa que faz tudo sem murmurações e sem discussões. Então, segundo ele, isso faz com que essa pessoa ela se destaque no meio de uma geração corrupta. Porque isso faz de uma pessoa como uma luz que brilha no meio da escuridão. E isso de fato é uma verdade, irmãos. Se nós pararmos por 10 minutos do lado de uma pessoa que a gente nem conhece, às vezes na fila do banco, na fila da lotérica, na praça, com toda certeza, 99% de certeza, que essa pessoa vai puxar assunto com você reclamando de alguma coisa. Então vai ser do tempo, porque está muito calor. Nossa, está calor hoje, né? Nossa, está muito calor, não estou aguentando. Ou vai ser do preço das coisas no mercado, do preço lá no posto de combustível. Ou vai começar a reclamar dos colegas de trabalho, do patrão, da política. O ponto de partida para se iniciar uma conversa é uma reclamação. Exatamente. Dificilmente, irmãos, alguém começa uma conversa com algo positivo a se falar. Aí talvez, a gente vai se escorar na desculpa de que o mundo é assim mesmo, né? Não tem muita coisa para a gente falar de bom, né? Se a gente olhar com os olhos humanos, de fato, nós olhamos para a política, nós nos desiludimos, nós olhamos para os preços das coisas por aí, nós nos desiludimos, e a nossa primeira reação é reclamar, de fato. Só que nós fomos chamados para ser luz a brilhar em meio à escuridão. Nós não podemos ser aqueles que começam uma conversa com reclamações. É melhor ficar calado, irmãos. É melhor você sair daquele ambiente sendo interpretado como uma pessoa fechada, que não interage, do que você sair daquele ambiente passando uma imagem de ser igual a todo mundo. Ou de ser o reclamão, o desmancha rodinha. Nós fomos chamados para transmitir boas novas. E não desilusões. E não tristezas. E não angústia. E não medo. E não desânimo. Não murmurações. E o último ponto que eu gostaria de trazer para nós refletirmos é: o que terão a dizer a nosso respeito? Inclusive eu não disse, mas esse é o tema do nosso estudo de hoje. O que dirão de nós? Você já parou para pensar naquilo que terão a dizer a seu respeito quando você não estiver mais neste mundo? Você já parou para pensar nisso? Como as pessoas se lembrarão de você?
Nós vimos na profecia de Enoque, o profeta ele se dirige aos falsos crentes como ímpios pecadores, pessoas de palavras insolentes. Mas e nós? Como que nós somos vistos e chamados hoje? Quando alguém lembra de você, ele te conhece como? O pastor José sempre fala que quando ele jogava futebol, ele era conhecido como Zé Crente, né? Virou sobrenome, né? Nós devemos desejar isso para nós, irmãos. Sorte a nós, privilégio nosso, sermos conhecidos como os crentes. Será que se lembrarão de nós pela nossa piedade, pela nossa fidelidade ao Senhor? Será que se lembrarão de nós como pessoas puras, irrepreensíveis e inculpáveis, como Paulo vai citar ali aos Filipenses? Será que se lembrarão de nós por levarmos a luz em meio às trevas? O que dirão de nós? O que dizem de nós? Que talvez você vai falar assim, mas quando eu morrer não estou nem aí mais, pouco importa o que vão falar de mim, eu não vou saber. Então traga para hoje. O que dizem de você hoje? Mas eu não tenho que me importar para o que falam de mim. Eu também acho. A gente não tem que se importar para aquilo que as pessoas falam ou pensam de nós. Nós somos o que somos. Mas, pelo menos a título de comparação, será que aquilo que estão falando de nós, de fato não é verdade? Às vezes a gente até se ofende com algumas coisas que falam, que pensam a nosso respeito, mas será que se nós fizermos uma análise interior, no fundo do nosso coração, com humildade, será que não tem resquícios de verdade naquilo que estão falando de mal a nosso respeito? E aí cabe a nós buscarmos ser diferentes. Mas para isso nós precisamos de humildade para reconhecer. O nosso maior exemplo, irmãos, é Jesus, sempre é Ele. E Ele marcou a história da humanidade através das suas ações, através das suas práticas. E Ele marcou de uma forma tão absurda que até mesmo o tempo se divide com antes e depois de Cristo. Ele marcou a história. Alguns diziam e dizem até hoje que Jesus foi um louco, um lunático. E se nós tivermos a postura de Cristo aqui, talvez nós também seremos chamados de loucos, de lunáticos. Mas e daí? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. É o que diz 1 Coríntios 1,18. E de fato, irmãos, é isso que importa. Nós vivemos por uma verdade que é o poder de Deus. Por isso, para aqueles que importam, Jesus não foi um lunático. Ele foi o Salvador, Ele é o Salvador das nossas vidas. E se nós desejamos nos parecer com alguém nessa vida, é o exemplo de Cristo que nós devemos seguir. Se nós formos taxados de loucos, pelos mesmos motivos que Jesus foi chamado de louco, significa que nós estamos vivendo certo. E aí sim, esse é o falatório a nosso respeito que nós não devemos nos importar. Porque se estão nos comparando ao que Cristo foi e achando que isso é ruim, problema é deles. Agora, se a comparação que fazem ao nosso respeito não tem absolutamente nada a ver com Cristo, problema nosso. Porque nós estamos vivendo errado. Então, triste será, irmãos, se nós formos comparados aos murmuradores descontentes e classificados como ímpios pecadores. Assim como o texto bíblico classifica aqui esses falsos crentes. Sejamos comparados a Cristo. Sejamos loucos da maneira como Cristo foi. E alguns dizem por aí. Amém?